Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer um comentário sobre este filme que está sendo amplamente divulgado, chamado Conclave. Então isso vem a calhar também porque esta semana justamente foi muito divulgada a situação grave de saúde de Francisco. Então, nesse momento, todos os olhos ficam ali voltados para essa expectativa, porque no caso desse homem vir a morrer, então quer dizer que eles vão querer organizar ali um conclave para eleger mais um falso papa. E isso é muito importante a gente prestar atenção, porque de fato no sistema desse mundo atual, desse controle mundial que nós estamos vivendo, a figura de um falso papa no Vaticano é fundamental para garantir a adesão de milhares de pessoas a esse programa que eles querem fazer de dominação do mundo. Então, você sabe que esse filme chamado Conclave não foi feito por acaso. De fato, toda a mídia é controlada por um sistema anticatólico com o objetivo de influenciar as opiniões, fazer com que as pessoas estejam cada vez mais voltadas para as ideias deles. Então essas ideias prevalecem porque eles investem muito dinheiro para fazer com que essas ideias sejam amplamente divulgadas. Então primeiro eles fizeram um livro, esse livro também fez muito sucesso, e a partir do livro agora fizeram um filme. Então, esse filme agora aparece aí como um sucesso, porque justamente estão investindo muito pesado para que essas ideias que estão nesse filme sejam divulgadas. Então quer dizer que não é o filme que é tão bom, mas é exatamente o dinheiro que se investe em propaganda para fazer com que esse filme acabe impregnando as consciências. Então veja que isso aí é uma tática, uma estratégia já adotada há muitos anos por esses organismos dessa elite mundialista que controla o mundo e que tem como uma das bases do seu poder a imprensa. Então quer dizer que eles mantêm o poder com esse tripé, que é justamente a imprensa, o poder financeiro e o poder militar. Então, a partir dali, eles conseguem controlar os governos, controlando também as massas. Porque a intenção de fazer governos democráticos, entre aspas, é justamente essa. Quanto mais propaganda, mais você domina. E dominando, você tem também os governantes que você quer. Então, a base é a imprensa, porque através da imprensa tem o domínio das massas. Então, justamente, eles começam pelos livros e depois eles vão também nas revistas, nos jornais, na televisão, internet. Então, quando você vê a internet, dá a impressão que nós temos liberdade ou dá a impressão que nós podemos fazer qualquer coisa, mas não é bem assim. E aqueles que falam as coisas que agradam o sistema têm muito mais visualização, porque claro que eles vão colocá-los na frente, fazer com que as pessoas tenham muito mais facilidade de chegar a esses canais, esses veículos na internet que estão sendo pagos pelo sistema. E eu acredito que o filme seja o último grau desse poder de imprensa, de dominação através dessa influência, porque quando uma pessoa assiste um filme, às vezes, para você receber uma mensagem de 5 minutos, você fica 2 horas e meia diante daquela tela. E ali, entre várias cenas e várias colocações que eles vão fazer para divertir a pessoa, né, porque o filme acaba sendo uma diversão, mas uma mensagem vai ser passada, vai ser transmitida. E você pode ver que até nos filmes de crianças, sempre tem um momento que você vai ver a mensagem que está sendo passada ali.
É o ponto alto do filme, é o momento que alguém vem e diz assim, ó, a mensagem é essa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu não estou recomendando que as pessoas assistam esse filme. Estou simplesmente dizendo que esse filme tem que ser denunciado como uma propaganda anticatólica, ostensiva e barata. Não tem nada que mereça ali um Oscar, não tem nada que mereça ali o nosso aplauso. Então, quer dizer que podem existir alguns filmes que são bem intencionados, ou que são bem feitos, ou que são trabalhos artísticos bonitos, e tudo que existe na parte de comunicação, livros, claro que isso aí também pode ter coisas boas, mas normalmente vão ser filmes que recebem um investimento altíssimo com um objetivo, e o objetivo desses veículos de comunicação, como nós estamos sempre explicando, é sempre o mesmo: destruir o catolicismo e formar nas pessoas uma nova mentalidade que é anticatólica e que faz também as pessoas aderirem a essa nova ordem, com essa nova ideologia e com esse pensamento que vai aderir também ao poder do anticristo. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós podemos falar sobre esse filme, fazer um comentário sobre isso e mostrar a ligação que esse filme tem com esse momento histórico. Porque de fato eles querem agora aproveitar a situação para fazer com que o sucessor de Francisco seja apoiado. Então esse é o programa. E se você analisa o que está acontecendo aí nesse filme, você vai ver que a coisa é realmente muito grave. Porque Francisco, durante 12 anos, nós podemos perceber que ele fez um trabalho de consumação desta revolução horrível que foi promovida pelo Vaticano II, um concílio falso, um golpe de Estado na Igreja, que por sua vez foi implantado por um falso Papa, que foi colocado ali pela maçonaria de forma fraudulenta. Então, antes mesmo de nós percebermos o que está acontecendo nesse filme, nós devemos perceber também o seguinte: que o conclave que elegeu João 23 não foi legítimo. Então é aqui que começou a nova igreja. Então você pode pesquisar inclusive isso. Nunca na história aconteceu que as pessoas vissem uma fumaça branca e depois uma fumaça preta. Porque ali no conclave existe uma tradição interessante, que eles têm ali uma chaminé e eles colocam as coisas para sair uma fumaça da cor que eles querem. Então, quando eles fazem um escrutínio e não chegam a uma conclusão sobre a eleição, então eles terminam aquilo e colocam a fumaça preta. E as pessoas que estão ali aguardando, elas já sabem, ó, tentaram eleger, mas não deu resultado. E essa fumaça preta se sucede algumas vezes até que eles elegem um verdadeiro Papa e colocam a fumaça branca. E quando colocam a fumaça branca, as pessoas já sabem que o Papa já foi eleito. E eles começam a se preparar e, do outro lado, os cardeais também preparam esse eleito para se apresentar ao público como Papa. Então quer dizer que é uma coisa muito bem feita, uma tradição bonita da Igreja Católica. No entanto, justamente ali no conclave de João 23, apareceu uma fumaça branca. E as pessoas começaram a festejar e tudo, mas 5 minutos depois aparece a fumaça negra novamente. E essa fumaça negra se sucede mais algumas vezes. Então alguém disse, não, porque isso aí eles se enganaram. Eles colocaram ali uma coisa, sendo que não era, depois repetiram. Não, não foi engano. Porque essas coisas ninguém se engana. Isso aí mostrava que estava acontecendo alguma coisa muito grave ali dentro. E em seguida eles conseguiram eleger o cardeal Roncalli, que era justamente esse homem preparado, que não só frequentava as lojas maçônicas durante toda a sua vida, isso era uma coisa pública, mas era amigo dos maçons e sempre foi festejado pelos maçons, em tudo que ele fez, em tudo que ele disse. Então quer dizer que
nós não precisamos de uma prova que ele era maçom. Basta você ter a confirmação de que, de fato, ele era amigo dos maçons. E João XXIII, que assumiu esse nome, isso inclusive é curioso, porque houve um Papa verdadeiro com o nome de João XXIII, e que muitos consideram antipapa, mas na verdade ele era um Papa verdadeiro. E por isso que esse falso Papa escolheu justamente o nome de João XXIII. Por quê? Porque ele sabia que era necessário começar um novo papado. Então ali você já percebe que esse conclave foi ilegítimo, porque ele foi feito sob coação e fez com que, através de uma eleição fraudulenta, porque eles também compraram votos e fizeram ali uma campanha muito pesada, para que esse homem viesse a ser eleito. E mesmo que esta eleição fosse válida do ponto de vista canônico, ela não poderia ser aceita, porque o homem em questão, ou seja, o cardeal Roncalli, era alguém que estava sob impedimento, na medida em que ele já tinha diversas vezes proclamado heresias e se manifestado como modernista desde a sua juventude. Então quer dizer que esse homem fazia parte de uma facção de pessoas infiltradas que estavam ali trabalhando para tomar o poder da Igreja Católica. E isso que nós queremos explicar também, porque as pessoas, principalmente através desse filme que é lançado agora, têm a impressão de que a Igreja Católica é dividida e que a Igreja Católica tem facções. Olha, tem a facção mais liberal, tem a facção mais conservadora, mas isso não é verdade. A Igreja Católica nunca foi dividida. Enquanto nós tivemos uma Igreja Católica verdadeira, nós tivemos um bloco único, onde as pessoas simplesmente tinham diversos interesses, mas não tinham doutrinas diferentes ou intenções diferentes. Aí que está o problema. E quando essa facção infiltrada e que estava ali escondida, ou seja, manifestando-se como se fosse católico como os outros, mas na verdade escondendo um propósito de destruição. Então, quando eles tomaram poder através de João XXIII, então imediatamente, em nome do Espírito Santo, João XXIII vai convocar um concílio. E esse concílio é que vai colocar em prática todas as ideias revolucionárias, liberais e progressistas que tinham sido condenadas pelos papas verdadeiros no decorrer de mais de 100 anos. Então nós podemos, pelo menos, apresentar o combate contra essas ideias anticatólicas a partir de Gregório XVI, que com um documento muito importante chamado Mirari Vos, de 1832, então ele começa a condenar de forma aberta e ostensiva todos aqueles que estavam trabalhando com espírito revolucionário para implantar essa nova igreja. Então isso aqui começou no começo do século XIX. Então o Papa Pio VI, Papa Pio VII, todos esses papas sofreram nas mãos dos revolucionários, mas eles não tiveram condições de manifestar a força da igreja para bloquear o trabalho deles. Então, quem conseguiu juntar um pouco mais de força para atuar nesse sentido foi justamente o Papa Gregório XVI, que se caracterizou como um grande combatente pela fé católica no século XIX. E a partir desse trabalho de Gregório XVI é que a igreja pôde ter um Papa como Pio IX, que também, durante muitos anos, foi ali um grande defensor da fé. E depois de Pio IX nós tivemos Leão XIII, que também durou muitos anos e defendeu a fé com uma energia e uma clareza impressionante. Então, quando nós chegamos no começo do século XX, os inimigos da igreja tinham ali a impressão de que eles estavam derrotados. Que eles pensavam assim, olha, aqui está muito forte o poder desses papas católicos. Mas justamente no conclave que veio na ocasião da morte
de Leão XIII, eles elegeram um falso Papa maçom, que é o cardeal Rampolo. E se não fosse o veto do imperador do Império Austro-Húngaro, ali já teríamos no começo do século XX um Papa a serviço da maçonaria. Quer dizer, falamos Papa, mas na verdade um falso Papa, porque a legitimidade do eleito não consiste simplesmente na eleição em si, mas na adesão da pessoa à fé. Ninguém pode ser o chefe ou a cabeça de uma instituição a qual ele não pertence. Então isso por princípio já está evidente. Mas o Papa Paulo IV colocou isso como lei. Então quando ele coloca isso como lei, então a gente tem uma proteção evidente de que, mesmo que ninguém declare, pode passar 500 anos, nós temos sempre razão em dizer que João XXIII nunca foi Papa e, portanto, a partir deles todos são papas falsos. Então, essas coisas são importantes para nós percebermos que não é um conclave que faz um Papa, mas o conclave é necessário para a eleição de alguém que tem essas condições como sucessor de São Pedro. Então, o filme que foi feito agora com esse nome de Conclave é baseado nesse livro, que por sua vez é algo muito bem escrito com o objetivo de influenciar as opiniões e de fazer com que as pessoas compreendam, ou pelo menos comecem a aceitar a ideia de que a igreja tem que ir além desses paradigmas que ela já destruiu. Então quer dizer que essa instituição do Vaticano II, que já destruiu praticamente todos os paradigmas da Igreja Católica verdadeira, ela ainda tem que caminhar mais longe do que isso. Então, diz aqui um comentário sobre esse vídeo, que o filme tenta mostrar a batalha pela alma da Igreja que ocorre durante uma eleição papal, destacando tensões entre progressistas e tradicionalistas. Percebe que aqui já é uma coisa influenciada por essa mentalidade moderna, porque a Igreja Católica nunca foi assim. Então essa tensão que existe a partir de João XXIII entre tradicionalistas ou conservadores e do outro lado progressistas ou liberais, é uma tensão que faz parte da nova igreja. Isso é uma característica da Igreja do Vaticano II. Por quê? Porque nessa Igreja do Vaticano II eles promovem sempre os mais liberais e mais progressistas. Mas como eles já se apossaram da estrutura da Igreja Católica, então é claro que muitos ali permanecem católicos, permanecem com a intenção de manter a fé, de manter a doutrina, de manter a liturgia. Então quer dizer que a partir do momento que eles tomam o poder, começa a existir essa tensão, e essa tensão vai levar sempre à vitória cada vez maior dos progressistas, dos liberais, dos inimigos da fé. Ou seja, pessoas que são heréticos e pessoas que jamais seriam promovidos ou nem sequer considerados católicos, nessa instituição da Igreja moderna, são colocados como os superiores, como aqueles que são mais condecorados, como aqueles que são mais importantes, inclusive chegando ao cargo de cardeais. E é a partir daí que eles vão fazer esse escalonamento, que eles não vão chegar de uma hora para outra até o poder total. Então existem pessoas que são bem intencionadas e que, apesar de serem progressistas ou liberais, porque já são influenciados por essas ideias, eles acreditam, de certa forma, em alguma coisa da fé ou em alguma coisa da igreja que eles receberam no passado. Então essas pessoas, quando eles são superados por outros mais progressistas que eles se tornam, de certa forma, conservadores. Então por isso que a gente chamava o cardeal Miller ou o cardeal Ratzinger de conservadores, sendo que eles eram os ultra-revolucionários na época de João XXIII. Então você percebe? Quer dizer que vai progredindo, aquilo ali vai tendo escalonamento. Ó, nós chegamos a essa fase, agora esses vira para trás e coloca outros na frente. Então é assim que eles vão fazendo, como fizeram nos governos. Porque nos países, nas repúblicas, foi a mesma coisa. Então quer dizer que aqueles que dizem, não, nós somos de direita, a gente está mantendo aqui certos valores, certas coisas. Não, não está. Mesmo que a pessoa seja bem intencionada, ela está ali trabalhando para um sistema e ela está ali somente para ser descartada com o tempo.
e para manter as pessoas que têm aquela mesma opinião sob o controle. Então, assim também, infelizmente, acontece hoje na instituição do Vaticano II, onde muitos católicos dizem, não, eu sou tradicionalista, eu sou conservador. Basta que eles reconheçam essa instituição herética e apóstata como a mesma Igreja Católica de sempre, que eles automaticamente colaboram para a destruição da Igreja. Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, diz aí o filme que já começa essa tensão. E é uma tensão que também é totalmente artificial. Depois diz que o papel das mulheres está ali muito bem destacado e ao lado disso tem uma crise de fé. Então esse filme faz questão de apresentar um lado da igreja totalmente humano, como se a igreja estivesse sempre envolvida em questões, em negócios, em problemas, em divisões internas por causa de interesse. E isso pode acontecer de fato, mas não é isso que é a alma da igreja. Nós sabemos que a igreja não é assim. Então, infelizmente, se tornou assim por causa dessa dificuldade de conexão daquilo que é verdadeiro, daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que foi revelado por Deus. Então, quanto mais você perde essa conexão, mais eles se tornam simplesmente pessoas ali trabalhando para uma instituição humana. Então, nesse ponto, o filme acaba sendo verdadeiro. Porém, aquilo vai numa lógica tendenciosa para dar às pessoas uma impressão de que o progressismo é a vitória do bem. Então, na verdade, é isso que eles querem passar ali. O tradicionalismo é visto de uma forma assim, como se aquelas pessoas fossem excêntricas, como se elas fossem assim, apegadas no passado, pessoas pesadas, pessoas difíceis. Como sempre a gente vê nesses filmes da Idade Média, que mostra a igreja como uma instituição horrível, uma instituição que matava as pessoas, que oprimia, que buscava somente o privilégio para alguns. Então, quando eles mostram alguém conservador ou tradicional, vai sempre levar a essa figura pesada de um personagem do mal. E, no entanto, aquele que é liberal, que é progressista, ele é aclamado como uma pessoa sensata, uma pessoa que olha para o próximo, que olha para o bem, que olha para a amizade, para a justiça, quando que a gente sabe que na verdade não é nada disso. Então diz ali, para os observadores da Igreja Católica, a grande questão para o próximo conclave na vida real será se os cardeais escolherão um Papa que continue no molde mais aberto do Papa Francisco. Então percebe como que os meios de comunicação também aproveitam do filme e passam aquilo ali para frente. Olha, agora que nós temos que pensar, será que quando o Papa Francisco morrer, que está próximo, com certeza não vai durar muito tempo na situação grave que ele se encontra, e aí vem a pergunta, será que eles vão escolher alguém que está no molde mais aberto? Não quer dizer que aquilo ali já é uma coisa tendenciosa para levar as pessoas a pensar, olha, tá vendo? Isso é o bem. O bem é ser mais aberto. Aberto em que sentido? Como se a igreja tivesse que perder todos os seus valores para abraçar o mundo, para abraçar as novidades. Percebe? Então diz ali, olha, ou as forças contrárias ao Papa, tá vendo? Ou as forças contrárias ao papado conseguirão mudar as coisas numa direção alternativa. Quer dizer que já fica quase que impossível, só por um movimento dessa opinião pública, fica quase que impossível de aceitar, caso tivesse ali uma conversão, uma guinada da igreja, no sentido de colocar um Papa que colocasse realmente as coisas para o caminho certo, seria completamente desprezado e mal recebido, tanto pelo clero quanto pelo povo. Só pela opinião pública aí que é manifesta dessa forma. Depois diz ali, a perspectiva conservadora não tem voz no filme, salvo estereotipada em falas de alguns cardeais, o suficiente para soarem e parecerem como os vilões a serem combatidos, o que justifica as extrapolações de funções do cardeal Lawrence assumindo um papel de detetive a desvendar os segredos dos adversários, que os tornaria inelegíveis
para o cargo de Papa. Então aí que é interessante, esse tal cardeal Lawrence se apresenta como um homem aí prudente, um homem que sabe, um homem que entende de tudo, que vai realmente organizar a igreja para esse conclave. E ao mesmo tempo, esse homem é ultra progressista, e ele vai descobrir os podres dos cardeais que falam, olha, você não tem condição de ser papa, você não tem condição de ser papa, porque você tem isso, você tem aquilo. Então, quer dizer, no final das contas, vai fechando o funil para que eles possam escolher somente pessoas que sejam verdadeiros iluminados ali dentro. Ou seja, vai sobrar só um. Então aí vem o discurso desse cardeal, que é um discurso assim, muito significativo para nós percebermos a mensagem desse filme. Então veja o que ele diz. Meus irmãos e minhas irmãs, no transcurso de uma longa vida a serviço de nossa Igreja Mãe, deixe-me dizer-lhes que o pecado que vim a temer mais do que todos foi a certeza. Então, olha só o discurso dele. A certeza é o grande inimigo da união. A certeza é o inimigo mortal da tolerância. Mesmo Cristo não tinha certeza quando chegou ao seu fim. Ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Foi isso que ele gritou na sua agonia, na hora da sua cruz. Nossa fé é uma coisa viva precisamente porque ela caminha de mãos dadas com a dúvida. Olha a frase. A nossa fé é uma coisa viva porque caminha de mãos dadas com a dúvida. É justamente o contrário do que diz a Bíblia. Mas a carta aos Hebreus diz, a fé é uma certeza das coisas que nós não vemos. Então aqui ele fala, não, a fé caminha de mãos dadas com a dúvida. Então esse discurso é a proclamação por excelência do projeto de destruição da igreja, destruindo a fé e fazendo com que as pessoas acreditem que a igreja não é feita de uma certeza. Por quê? Porque a certeza, como ele diz aqui, é inimiga da tolerância. Veja a crítica com a igreja católica de todos os tempos. E a fé, por sua vez, se ela tiver certeza, ela não vai promover a união. Então aqui fica bem claro que esse filme quer promover um grau a mais de destruição na Igreja do Vaticano II. E esse discurso é realmente o tema principal desse filme, que vai entrar no coração das pessoas, inclusive do clero, para poder tornar as pessoas imunes, de certa forma, a uma conversão verdadeira ao catolicismo. Porque as pessoas vão sair repetindo essa frase. Não, se você tem certeza, você é uma pessoa prepotente, porque a gente tem que ter dúvida. Sempre a gente tem que ter dúvida. Então essa é a frase de Satanás por excelência. Ele colocou a dúvida. Ele lá no jardim do Éden, ele veio para Eva, a Eva estava bem. Eva estava tranquila, mas ele falou, olha, mas você tem certeza disso? E se ele está te enganando? E se ele não quer te dar nada disso? E se você não for assim, não for assim? Então ele soube colocar no coração dela a dúvida. E pela dúvida vem o pecado, pela dúvida vem a queda. Agora, dizer que Jesus morreu com dúvida, quer dizer que Jesus não tinha noção, quer dizer que ele não tinha certeza nem dele mesmo. Imagina, sendo que ele estava recitando um salmo. Jesus estava simplesmente recitando um salmo e mostrando que aquele salmo, como todos os outros da sua paixão, estavam se cumprindo no momento da sua morte. Quer dizer que ele estava manifestando mais uma certeza. A certeza de que Deus está sempre com ele, como é o término desse salmo. Salmo 21. Então isso aqui é satânico. É um filme realmente satânico. É uma coisa assim horrorosa. Ele diz que se existisse apenas a certeza e não houvesse dúvida alguma, não haveria o mistério. E em consequência não haveria a necessidade da fé. Isso aqui é falso. Porque a certeza nós temos pela fé. Agora, a fé não dá uma visão completa. Por isso que nós temos aquilo que a gente chama de mistério. Mas isso não significa que a gente não tenha a certeza. Nós temos a certeza, nós cremos, mesmo que aquilo seja um mistério. Então quer dizer que é justamente o contrário. Então, a fé é justamente a adesão total da pessoa
tendo certeza de que Deus não pode mentir para nós. E essa adesão e essa convicção de que aquilo é verdadeiro é uma certeza em prol daquele que nós acreditamos. Ou seja, como eu acredito que Deus revelou aquilo, que Deus está mostrando aquilo, que a igreja é a igreja verdadeira e que ela nos dá a garantia de que aquilo é uma doutrina revelada, então eu nem me preocupo. Mas eu tenho certeza e eu não coloco dúvida nem na minha fé e nem naquilo que eu devo fazer ou eu devo acreditar segundo a igreja me pede. Então quer dizer que esse conclave que eles estão querendo promover aí é o conclave da dúvida. E o conclave da dúvida significa também a eleição de um papa satânico. Então é isso que eles estão querendo promover depois da eleição de Francisco, porque Francisco é, como eu já expliquei várias vezes, a consumação final da destruição do catolicismo. Depois dele, ou seja, quando ele morrer, não resta outra coisa senão essa igreja mundial, essa religião noachida universal, que vai abarcar todas as religiões. Então é só isso que está faltando. E eles querem justamente com esse filme promovido aí, eles querem fazer com que as pessoas já estejam preparando-se para aceitar esse processo. Agora veja o que diz o magistério da igreja para aquilo que esse cardeal do filme apresenta como uma doutrina católica. Então aqui vem para nós um verdadeiro Papa, Papa Leão XIII, nos ensinar dizendo: entre os homens, raramente ou nunca existe a unidade de doutrina, porque a inteligência humana é fraca por natureza e deixa-se distrair pela variedade de opiniões e enganar pelas impressões externas, de tal maneira que as pessoas, cada um tem uma ideia, nunca se chega a uma unidade. E além disso, a influência das paixões tira ou diminui a capacidade de descobrir a verdade. Melhor é a condição dos cristãos. Qual é a condição dos cristãos? Veja o que é o catolicismo verdadeiro. Os quais recebem da igreja a regra da sua fé e sabem com certeza que, obedecendo à sua autoridade, ou seja, a autoridade de um verdadeiro Papa, e deixando-se guiar por ela, estão sempre com a verdade. Por isso, assim como uma só é a igreja, porque um só é Jesus Cristo, também entre os cristãos de todo mundo, claro, cristãos católicos verdadeiros, uma só deve ser a doutrina, um só Senhor, uma só fé. Tendo todos o mesmo Espírito, possuem o salutar princípio, o qual orienta todos para o mesmo querer e o mesmo agir. Então isso aqui é uma frase dessa encíclica Sapientia Christianae, que mostra muito bem que a Igreja Católica nunca teve isso de facções progressistas, discutindo com os conservadores, ou então quem que vai ganhar vai ser um cardeal do partido dos conservadores ou do partido progressista. Isso não existe. A Igreja nunca teve isso. A Igreja, como eu disse, poderia ter linhas diferentes de trabalho, mas sempre unidos na mesma doutrina, de tal maneira que eles tinham o mesmo querer e o mesmo agir. E isso é que caracteriza o catolicismo, por causa justamente da infalibilidade do Papa. Porque quando você tem um Papa verdadeiro, você tem essa unidade. Agora, quando você tem esses papas falsos, cada um diz uma coisa, cada hora uma doutrina é verdadeira, cada hora uma coisa é boa, cada hora uma coisa é ruim. Então, quer dizer, isso cria diversas seitas. E as pessoas, cada um defende uma seita, viram um self-service. Cada um serve como você quer. Não, eu quero um pouquinho disso aqui, eu vou pegar um pouco de batata. Ah, não, eu quero mais essa parte aqui. E aí cada um serve o seu próprio alimento. No final das contas é isso. Vira uma grande salada, né? E as pessoas nunca sabem o que é o catolicismo de verdade. Por quê? Porque não tem um Papa verdadeiro que diz ali, olha, é isso aqui, acabou. Então, esse personagem do filme, que começa a ganhar mais atenção do meio para o fim, é justamente um tal de Benítez, que é ali alguém da América Latina, que está lá num país muçulmano, uma coisa assim completamente confusa,
um homem que de repente começa a aparecer a partir do momento em que eles começam a descobrir que ele é uma figura assim diferente, e ele acaba ganhando a eleição. E é interessante que vai havendo ali uma ação condutora, um fio da meada, que vai levando aos poucos esse cardeal a se projetar. E fica claro no filme que o Papa que morreu já tinha como que colocado ele ali, que na verdade foi eleito cardeal de uma forma discreta, e depois ele se projeta ali no conclave e sai vitorioso, sendo ali aclamado como o próximo Papa. No entanto, para surpresa de todos, esse homem na verdade é uma mulher, que vai representar ali um grande avanço no sentido da participação das mulheres, porque essa é a mensagem fundamental do filme, é o fio da meada, né, que as mulheres têm que tomar conta da igreja. Então isso é interessante, porque inclusive tem uma fábula protestante que diz que lá na Idade Média teve uma papisa que teria dado à luz no meio de uma procissão, quer dizer, uma coisa assim escandalosa, coisas que nunca aconteceram, mas que através das mentiras protestantes, muitas pessoas assimilaram essa ideia de que a Igreja Católica já teve todo tipo de escândalo, já teve todo tipo de papa, coisas mais absurdas que justificariam os escândalos que nós vemos hoje em dia. Mas isso é falso. A gente pode garantir para as pessoas que você, estudando a história com seriedade, você vai perceber que a história da igreja, principalmente a história dos papas, é algo de uma grande beleza e que edifica muito a nossa fé católica. Inclusive, teve um pastor protestante famoso na Alemanha que ele estudou a história dos papas com o objetivo de fazer mais argumentos para destruir a Igreja Católica. E como ele fez um estudo sério e ele comprovou que a igreja teve realmente grandes homens e que sempre esses papas foram infalíveis, então esse pastor protestante acabou se convertendo ao catolicismo. Então isso mostra que a história dos papas é algo brilhante, algo maravilhoso, e mesmo papas que aparentemente foram escandalosos antes de serem papas, como por exemplo Alexandre VI, foram grandes papas e foram pessoas que fizeram um trabalho relevante para a igreja e que ajudaram muito a igreja em momentos difíceis, porque cada um deles, com os seus temperamentos, com as suas fraquezas ou com as suas qualidades, eles foram guiados pelo Espírito Santo. E isso que faz a beleza da Igreja Católica. A Igreja Católica é feita de homens, mas ela está sempre ali atuando pela graça. E como que a graça atua? Através da união com Deus. Como vem a união com Deus? Através da fé. Então a expressão da fé é o consentimento da pessoa para que Deus possa atuar nele. E não importa se essa pessoa é pecadora ou se essa pessoa é santa. Através do consentimento da fé, essa pessoa vai fazer com que a igreja brilhe cada vez mais. E é por isso que os inimigos da igreja, quando viram que a instituição do papado é imbatível, é realmente fortíssima, então eles perceberam que a única forma de destruir o catolicismo é de implantar um falso papado. Então esse filme, além de blasfemo, é uma proclamação do falso papado, de um papado luciferiano, vamos dizer assim. Ou seja, de um papado que não tem mais nem sequer a coerência básica daquele seu objetivo, do seu sacerdócio, da sua união com Cristo, da sua representação, e não tem mais a coerência da fé, uma vez que mostra ali que ao lado da fé tem que estar também a dúvida. De tal forma que Satanás domina o mundo através da proclamação da dúvida. E quando nós temos certeza da infalibilidade de um Papa verdadeiro, então nós fechamos o caminho para o demônio. Porque a Igreja Católica dá para as pessoas a condição de elas chegarem em Deus e na salvação eterna com certeza. E é isso que o demônio detesta. Então, por isso, nós aproveitamos aqui, falando dessas coisas, para falar da importância da eleição de um Papa verdadeiro. Porque muitas vezes as pessoas constatam que essa igreja não é a Igreja Católica e que os papas que estão ali depois de João 23 são falsos, mas eles se bloqueiam
quando falam na eleição de um futuro Papa. Porque as pessoas acham impossível que a Igreja possa sair dessa situação de impasse sem passar por um conclave promovido pelos cardeais que estão hoje atuando no Vaticano. Sendo que nós sabemos que esses cardeais que estão atuando no Vaticano hoje são cardeais dessa nova Igreja, portanto não são válidos para eleger um Papa verdadeiro da Igreja Católica. Então é isso que a gente precisa realmente explicar para as pessoas, porque tem pessoas também que acham que a Igreja Católica sempre elegeu os papas através de conclave. Não é verdade. Então no começo havia as eleições através do clero de Roma, ou através mesmo do povo da Diocese de Roma, que escolhia o sucessor de Pedro, portanto bispo de Roma, através de uma eleição pública. E isso durou muitos anos. Todo o primeiro milênio foi caracterizado por essas eleições públicas, que inclusive eram muito disputadas. E quando se escolhia, a partir do século IX, os cardeais, era justamente para evitar aquela confusão e para que os papas tivessem garantia de que pessoas escolhidas por ele estariam ali elegendo e trabalhando para que houvesse uma sucessão correta de um papa após a morte de outro. No entanto, somente no fim do século XIII é que nós começamos a ter um sistema que nós chamamos de conclave. Conclave significa conclave, quer dizer, com chaves. Por quê? Porque a Igreja ficou 3 anos sem ter a eleição de um Papa. E os cardeais da época, a partir de 1268, eles não tinham intenção de eleger um Papa. Eles estavam todos bem acomodados e diziam, não, a Igreja está indo bem assim, cada um está tendo seus interesses, vamos continuar assim. E isso no auge da Idade Média. Então quer dizer que naquela época já era difícil você convencer as pessoas da importância de você fazer a eleição para ter essa suprema autoridade. Então, quando alguns cardeais bem intencionados perceberam que aqueles outros nunca trabalhariam para uma eleição, eles se reuniram entre eles e elegeram o Papa Gregório X, que foi, por sinal, um grande Papa, um dos maiores papas da história da Igreja. E esse Papa Gregório X, então, fez uma lei que, a partir da morte de um Papa, os cardeais deveriam se reunir imediatamente e ficarem ali num lugar fechado com chaves. Então eles ficam fechados e a pessoa fecha eles por fora. Por isso que tem o nome de conclave, porque você tranca eles ali com chave e eles têm um prazo para eleger também. Porque a partir daquele prazo, vamos supor 1 mês, 2 meses, se eles não elegem, eles começam então a diminuir a comida. E depois de um tempo, cada semana eles vão diminuindo mais. E vão passando, agora é só pão e água. Até eles saírem dali com a eleição de um Papa. Justamente para evitar essa morosidade e esse desconforto da Igreja de aguardar uma eleição em situação de sede vacante e nunca resolver. Então vocês vejam que isso aí já vem de tempos. Então é por isso que nós devemos contar hoje somente com esse caminho, que muitas vezes as pessoas chamam de conclavismo, mas esse nome também não é correto. Por quê? Porque não se trata de fazer um conclave, mas se trata de fazer um concílio. Por quê? Porque você só faz um conclave quando você tem cardeais legítimos. Se você não tem isso, você faz um concílio entre os bispos, como aconteceu no Concílio de Constância no século XV. E esse concílio resolveu a questão e colocou ali um Papa legítimo na Igreja. Então é claro que hoje é difícil fazer isso por falta de um poder temporal, mas não é impossível. Por quê? Porque a Igreja, em tese, ela tem condição de eleger o seu chefe em qualquer situação, qualquer tempo da história. Não importa qual seja o estado de calamidade, a Igreja sempre tem condição de eleger um Papa. Então é por isso que eu faço aqui uma alusão desse artigo muito interessante, que está indicado inclusive na descrição, que nos ensina que o conclavismo, ou seja, essa atitude de promover a eleição de um Papa, longe de ser uma heresia, é a única resposta lógica, católica e coerente para garantir a perpetuidade da Igreja. A solução conclavista baseia-se na ideia de que a Igreja visível não pode manter-se sem um líder legítimo, assistido pelo Espírito Santo, e que a providência não pode abandoná-la
sem meios extraordinários para restaurar a sua autoridade. Perante a crise atual, recusar qualquer tentativa de restauração pontifícia equivale a aceitar uma igreja sem cabeça, o que é contrário à tradição, ao direito canônico e à teologia católica. A solução de promover o conclave ou promover o concílio geral não é, portanto, apenas teologicamente defensável, mas necessária para restaurar e preservar publicamente a indefectibilidade da igreja. Então, o que quer dizer isso? Que a igreja não pode acabar. Então, a igreja hoje está aí já numa situação muito fraca, muito limitada, muito difícil, mas ela é indefectível. Não quer dizer que nós acreditamos na promessa de Cristo, que ela não pode acabar. E por isso mesmo, nós temos que acreditar que é possível fazer essa restauração do papado através de um concílio geral que promova um papa verdadeiro. Então, isso também é o objetivo desse filme maligno, chamado Conclave, no sentido de impregnar a mente das pessoas de que, mesmo com soluções falsas e com uma doutrina completamente anticatólica, eles ainda continuam tendo legitimidade de promover uma eleição através de cardeais que não são católicos e fazer com que a igreja seja governada por uma pessoa que seja defensora de princípios que foram condenados pela Igreja Católica em todos os tempos. Então quer dizer que essa nossa explicação de hoje quer levar as pessoas a perceber de uma vez por todas a impostura que está instalada ali no Vaticano e que, diante da morte de Francisco, nós não podemos apoiar ou ter esperança numa eleição de um Papa que venha desses cardeais escolhidos por Francisco. Então isso é necessário para nós partirmos de um princípio claro e nós podemos então continuar trabalhando pela Igreja Católica e fazendo com que a verdadeira Igreja de Cristo, mesmo sendo perseguida, atacada, eclipsada, ela pode ser restaurada, não só pela ajuda de Deus, pela ação da providência, mas também pela nossa vontade, nosso desejo de termos uma autoridade legítima que seja ali representante de Cristo, vigário de Cristo na terra e sucessor do apóstolo São Pedro, cuja cátedra hoje nós celebramos e pedimos através dessa intercessão poderosa do apóstolo, que foi o primeiro Papa, e de todos os papas verdadeiros, que nós possamos em breve ter um Papa legítimo para governar a Santa Igreja de Deus e triunfar sobre todos esses inimigos que querem implantar no mundo uma falsa sociedade, uma falsa igreja e o império de Satanás. E que a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, venha também em nosso socorro. Amém.